Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner, professor de Geografia da Espinha Educacional, e hoje eu vou trazer uma dinâmica um pouco diferente. Como vocês sabem, eu já fiz uma live na parte da manhã, sendo que eu resolvi gravar um novo vídeo para falar basicamente sobre o que a gente vai fazer hoje. Na live, a gente iniciou um debate sobre as novas tecnologias. Como assim? A importância e os efeitos das novas tecnologias na vida das pessoas, como os apps, os aplicativos, beleza? Então a gente começou a falar sobre esse tema, mas como a aula era de 40 minutos, não deu para a gente encerrar esse debate. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo, para falar basicamente sobre esse tema e sobre o que eu quero que vocês façam no texto que eu passei para vocês lá em atividades, beleza? A ideia, galera, vamos lá. A ideia era falar, tá, das novas tecnologias e do meio ambiente. Mas no caso eu vou falar, eu falei na live, só das novas tecnologias, beleza? Então eu vou falar um pouco das novas tecnologias e um pouco também sobre o meio ambiente aqui no vídeo. Então, eu resolvi falar sobre esses temas porque são temas atuais e que são muito discutidos atualmente pela nossa sociedade. Por quê? A tecnologia, as novas tecnologias, os smartphones, o uso da internet é algo que já faz parte do nosso cotidiano. Mas durante a pandemia teve um destaque maior, né? Essas novas tecnologias foram essenciais, tá bom? Para que a gente pudesse atravessar esse período de pandemia sem muitos danos, beleza? E a destruição do meio ambiente também é um assunto muito importante e que ganhou destaque por conta do desmatamento, por conta das queimadas no Pantanal e outras regiões do nosso país, beleza? Então a gente vai iniciar aqui falando das novas tecnologias. No caso, lembrando vocês que eu deixei um vídeo lá em atividades falando sobre novas tecnologias e um vídeo também falando sobre essas queimadas que ocorreram no Pantanal, beleza? Bom, a importância da nova tecnologia, né, como os aplicativos. Galera, eu coloquei um pequeno texto aqui, eu vou ler para vocês e continuar aqui, tá bom? Depois. Hoje, principalmente por conta da pandemia, é muito difícil não utilizar algum serviço digital. Já faz parte da vida das pessoas e aquelas que ainda não utilizam são chamados de excluídos digitais e geralmente se tornam atrasados em alguns aspectos, tendo em vista que a utilização desses serviços é uma tendência que em alguns casos pode até contribuir para o desaparecimento de algumas práticas ou profissões. Então, galera, aqui na introdução já está dizendo o seguinte: não tem como viver sem essas novas tecnologias. Quando eu falo de novas tecnologias, principalmente na aula de hoje, eu estou falando dos smartphones e dos aplicativos, né? Já tem um tempo que a gente utiliza aplicativos como Uber, como iFood e outros que são o WhatsApp, né? Que são fundamentais para a nossa vivência, para o nosso cotidiano, para as comunicações. Sendo que com a pandemia, né, já existiam vários tipos de aplicativo, mas com a pandemia surgiram também aqueles apps, né, aquelas plataformas mais direcionadas ao quê? À educação, beleza? E se hoje eu estou aqui falando sobre esse assunto com vocês, é porque eu tenho uma conexão, eu tenho notebook, né, tenho celular, ou seja, não teria como fazer esse tipo de trabalho sem esses recursos tecnológicos. Lembrando que a gente não pode, né, por conta da pandemia, viver em aglomeração e ter aquele contato como a gente tinha antes. Então, galera, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não dá hoje para viver sem essas novas tecnologias. Até antes da pandemia, muitas pessoas não têm acesso à internet, ou a um celular, né, ou um notebook.
E essas pessoas, por conta disso, elas têm vários problemas, tá bom? Por conta dessa falta de acesso, tem vários problemas, até mesmo para agir seus documentos, procurar um trabalho, estudar, porque hoje, galera, os espaços digitais se ampliaram, né? Então, como hoje existe uma maior facilidade para você acessar um conteúdo pela internet ou até mesmo fazer uma compra, aqueles espaços físicos, eles foram reduzidos. Como assim? Hoje não existe mais a necessidade, né? Muitas universidades, por exemplo, funcionam digitalmente, né? Muitos cursos de pós-graduação não tem nem aquele espaço físico. Ele funciona apenas pelo meio digital, pelo espaço virtual, beleza? Então a tendência, conforme vai passando, é a gente utilizar mais desses serviços, como a gente utilizou nesse período de pandemia, beleza? Professor, o que você quer que eu coloque no texto? A grande ideia, galera, não é o que eu quero, beleza? É como vocês estão reagindo, como vocês estão se adaptando, como vocês estão enxergando esse novo momento, esse uso das novas tecnologias. Talvez até seja um pouco difícil para vocês, porque vocês já cresceram, né? Utilizando o smartphone, com acesso à internet, desde pequenininho você já sabe como é um computador, beleza? Mas até vocês que já têm essa adaptação precisam também de orientações, precisam também evitar alguns pontos negativos que tenham acesso exagerado da internet, né? Muitas vezes, da mesma forma que existe na vida real, existem pessoas também no mundo virtual que se aproveitam, muitas vezes de uma inocência, da boa vontade de alguém para fazer golpes, cometer crimes ou até mesmo abusar, né, de algumas pessoas por conta daquilo, por conta do anonimato, pelo fato dele não estar presente ali. Beleza, galera? Então, pontos positivos das novas tecnologias, dos apps, dos aplicativos. Facilidade de comunicação, ajuda para que a gente possa estudar mais, né? Até mesmo fazer um curso profissionalizante. Diminuiu a distância, né? Muitas pessoas conseguem falar com pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países por conta desses novos aplicativos. Além também da facilidade, muitas vezes você pagar uma conta pelo aplicativo, de você pedir um alimento, né, um produto pelo aplicativo. Então, facilitou muito na praticidade, né, nas nossas vidas. Pontos negativos. Muitas vezes, por mais que a gente precise desses recursos, o serviço de internet não é de qualidade, né? Então, se um serviço de energia também não for de qualidade, o de internet não será. Outra dificuldade, outros pontos negativos também o uso exagerado pode provocar falta de atenção nas pessoas, né? Pode provocar problema de vista, em alguns casos também até depressão, né? Porque a gente observa que em algumas redes sociais existe uma exaltação de um estilo de vida saudável, alegre, feliz, mas que não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Então muitas pessoas podem também adquirir depressão por não ter aquela vida que ela vê nas redes sociais. Beleza, galera? Então vocês podem abordar vários temas. Eu deixei um vídeo falando sobre esse assunto e vocês também podem pesquisar na internet. Lembrando, galera, que essa tarefa, esse texto, tá, falando sobre esse tema, pode ser entregue até a próxima semana, ou seja, até a próxima quarta. Não precisa ter pressa, beleza? Bom, um outro assunto que a gente não chegou a falar, tá? Naquela aula lá da live, beleza? Do Zoom, mas que se vocês tiverem, eu tinha colocado em atividade, né? Que poderia ser um tema, que seria um tema abordado no debate e que também pode ser um tema para esse texto. Lembrando que você pode escrever ou sobre a tecnologia, tá? Sobre as novas tecnologias, ou sobre a destruição da natureza.
é um tema que você preferir, beleza? Sobre a natureza, galera, não tem como hoje você falar sobre o meio ambiente e não abordar a situação do Pantanal. Para quem não sabe, o Pantanal é uma vegetação, é uma floresta, tá? É um bioma que pertence tanto à parte sul do nosso território, como ali parte também do centro-oeste. Então ele abrange tanto a região sul como o sudoeste, né? Podemos dizer assim, da região centro-oeste. E é preocupante, galera, porque o Pantanal ele é um bioma. O que é um bioma? É um tipo de vegetação, tá? De ambiente. Ele é um bioma muito importante para aquele local, né? Devido aos rios que existem naqueles locais. Ele é um bioma importante para a população que vive ali, que vive da pesca, que vive da pequena agricultura e também, lógico, para o equilíbrio daquele ambiente, da natureza, para os animais, beleza? Então o Pantanal hoje vive uma situação muito triste por conta disso. Essas queimadas, por exemplo, já provocaram a perda de 20% da vegetação original, né? Então isso é um aspecto grave, porque esse ano perde 20%. Aí ano que vem, por conta da seca, mais 10%. Daqui a 2 anos, mais 20%. Até chegar a um ponto que a gente não vai poder reconhecer mais o Pantanal do nosso país, tá, galera? Então, no Pantanal, ele é rico tanto em sua vegetação, quanto também no aspecto hidrográfico, beleza? A presença de rios, ele é rico pela presença da vida que existem nesses rios, tá? A vida animal, a flora. Então, assim, é um prejuízo enorme. E, lembrando a vocês, que a floresta, ela promove o quê? O equilíbrio do ambiente, tanto em termos de temperatura, como em quantidade de chuva. A partir do momento que a gente perde a vegetação, que a gente perde aquele ambiente original, a gente pode ter também um desequilíbrio na natureza em relação ao clima, né? Esses fortes chuvas, né? Tempestades, como a gente nunca tinha visto, podem ocorrer por conta dessa perda desse bioma, desse ambiente, né? Bom, o que eu coloquei aqui? Atualmente, quando falamos de natureza, basicamente é sobre degradação ambiental, que vem ocorrendo nos últimos tempos. O contraditório é que boa parte da sociedade quer justamente o oposto, que é a conservação da natureza. Mas como resolver essa questão? Desenvolver sem esgotar os recursos naturais, né? Como, galera, a gente adquirir um desenvolvimento social, tá? Territorial, sem degradar o ambiente. Galera, hoje existem várias práticas sustentáveis, tá? Por exemplo, você utilizar materiais de origem sustentável, como assim? Algum produto que tem em sua origem produtos recicláveis, né? A gente pode consumir também menos carne, como assim? O Brasil é o país que mais consome carne vermelha, é um dos países, né, que mais consome carne vermelha no mundo, né? Sendo que você não precisa comer carne vermelha todos os dias, beleza? Então, o equilíbrio alimentício na sua dieta, né, uma dieta balanceada, vai contribuir também vai reduzir essas destruições. Por quê, galera? Quanto mais a gente consome, mais a gente exige da natureza, mais a natureza será destruída para produzir aquilo que a gente consome, entendeu? Então, quando a gente reduz o nosso consumo, tanto, né, em termos de roupas, de objetos, até mesmo de alimentos, a gente vai estar poupando também essa vegetação, essas florestas, esses recursos naturais, tá? Então, desenvolver sem esgotar os recursos naturais é através de um consumo consciente, tá? Consumir produtos ecologicamente corretos, como assim? Que tem um selo de ecologia. Olha só, isso aqui não degradou, não destruiu a natureza,
como outros produtos, como outras empresas, tá legal? Então é fundamental a gente mudar o nosso estilo de vida, a maneira como a gente se comporta na natureza, né? Se você joga lixo no chão, não jogue mais. Se você bota fogo em um pequeno arbusto, não faça isso que pode se espalhar, né? Sem contar também exigir, tá, das autoridades que cuidem desses ambientes, porque é responsabilidade também do Estado, galera. O governo, ele é responsável por agir num momento como esse. Professor, eu vi alguns bombeiros, eu vi algumas pessoas, sim, teve pessoas atuando contra essa queimada no Pantanal. No entanto, a gente observa que não houve um grande esforço, né? Não houve aquele esforço, aquela mobilização para realmente combater o problema. Aí o que tem no meio disso? Interesses econômicos, comerciais, né? A gente sabe que o governo, ele é representado por uma grande parte de fazendeiros, de pessoas ligadas ao agronegócio, né? E a queimada do Pantanal, de uma certa forma, favorece o agronegócio, porque esses fazendeiros vão poder ampliar suas terras, tá? Para colocar pastagens, para plantar soja, entre outras coisas. Sendo que isso tem uma consequência grave, que é o quê? A perda do nosso ambiente, do nosso bioma, da nossa vegetação, dos recursos naturais, dos animais. Ou seja, galera, a perda a longo prazo, ela é imensurável, né? Porque a gente ainda não chegou lá. Mas pelo que a gente pode observar, a gente pode ter vários problemas ambientais, tá? A gente pode ter problemas com altas temperaturas, fenômenos naturais que a gente desconhece justamente por isso, pela destruição da natureza, do ambiente. Galera, cada vegetação, cada rio, cada lago tem a sua função no ambiente, beleza? E qual é a função? É a manutenção, é fazer com que aquele ambiente tenha água potável sempre para a gente, que a atmosfera continue limpa, né? Então, cada árvore, cada ambiente natural é fundamental para o equilíbrio da natureza e para a sobrevivência da espécie humana. Beleza, galera? É um assunto que vocês também podem abordar, tá? Não é uma obrigação. Professor, não quero falar de tecnologia, então fala sobre meio ambiente. Professor, não quero falar sobre meio ambiente, então fala de tecnologia. O mais importante é que vocês façam uma reflexão, tá, sobre esses assuntos, façam o texto que vocês quiserem e envie até a próxima semana lá no AVA. Beleza, galera? Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Algumas pessoas eu não pude responder ali na hora da live, porque eu estava concentrado, focado ali na aula, na live, beleza? Mas eu respondi aos poucos, quem eu pude, e quem tiver alguma dúvida ainda, é só me chamar. Professor, quando eu vou fazer a atividade do livro? Na próxima semana a gente volta a fazer as atividades do livro. Lembrando que esse quarto bimestre a gente vai abordar tanto as questões do livro e realizar debates como esse também, para que a gente melhore a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as coisas, né? Não só o mundo, como as pessoas, como a gente se comporta nesse mundo, tá bom? Valeu, galera, um grande abraço e tudo de bom para vocês. Parabéns pela avaliação, beleza? Foi uma ótima prova e vocês conseguiram atingir o objetivo. Valeu, pessoal, tamo junto, um grande abraço.